Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, nós estamos felizes porque o Senhor, Ele é bom. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Ruth, capítulo de número 1. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Glória a Deus. Nós iremos fazer menção do texto sagrado, do versinho de número 1 ao versinho de número 17. Glória a Deus. Vamos acompanhar ali pela tela ali, que eu acho que fica a mesma tradução, né, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz, a epígrafe do texto diz: Noemi e suas noras Orfa e Ruth. O texto diz: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantou a sua voz e choraram. E disse: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Isso as suas noras, né? Porém Noemi disse: Tornai, filhas, tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filho, para que vos fosse por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido, ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes, deter-vos-ei por eles sem tomardes maridos? Não, filhas, não, minhas filhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Irmãos, esses 2 últimos versos eu queria que os irmãos notassem o que é fidelidade. Presta atenção nesses 2 últimos versos. Isso aí é Ruth falando. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, nem me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus.
Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém. Glória a Deus. Aí tirou os argumentos completos da Ruth. Os irmãos podem tomar assento, meus irmãos. Ficarem à vontade, glória a Deus, né? Eu queria agradecer aqui pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar a palavra do Senhor, né? Na casa do Senhor. Queria ser grato ao nosso pastor Juscelino, que não está aqui de corpo presente, mas acredito que nos verá aí de algum lugar, né? Servo do Senhor, Deus abençoe ao servo do Senhor. Os irmãos, não esqueça de orar pelo nosso pastor. Gostaria de agradecer ao nosso irmão Júnior, que nos fez o convite, ao pastor Jason, a todo o corpo de obreiro, também a igreja, não é, irmãos? A gente temos que louvar ao Senhor todos os dias, pelo dom da vida, pelo pão, pela água e pelo direito de vida eterna, se nós formos fiéis ao Senhor até o último dia da nossa vida, né, irmãos? A palavra do Senhor, Apocalipse, diz-nos assim, ó: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, esse negócio de fidelidade é para a vida toda, né, irmãos? É para a vida toda. A gente não pode ser fiel uma semana, infiel outra, fiel um mês, infiel outro, não. A gente temos que seguir o batido, né, irmãos? Seguir a caminhada que o Senhor Jesus nos chamou e ir atrás dele, até que um dia nós possamos trocar a nossa cruz por uma coroa de glória. A Bíblia chama ela de incorruptível coroa de glória, né, meus irmãos? Isso é a nossa vívida esperança, não é, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero ser bem sucinto, bem rápido nas minhas palavras nessa noite aqui. Antes de pregar, glória a Deus, eu quero dizer que o que está acontecendo aqui nessa noite é meio que uma profecia, como o Adilson profetizou ontem, bem ali na porta. Ou ele profetizou, ou ele arrumou para mim. Depois eu vou saber com ele, glória a Deus. Né, meus irmãos? O Adilson está ali, né? Um dos nossos segundo pastor. Deus abençoe ao servo do Senhor. Me perdoe, irmãos. Queridos irmãos, eu quero dizer aos irmãos nessa noite que, como os irmãos acompanharam o texto sagrado, glória a Deus, nos faz o relato da história de uma família, né, cujo o pai chamava-se Elimeleque, a mãe chamava-se Noemi, ou o homem chamava Elimeleque, a mulher chamava-se Noemi, e ambos tinham 2 filhos, a saber o nome Malom e Quilion. E eles moravam, pertencia ao povo de Israel, residindo em Belém de Judá, né? E tem época na nossa vida, irmãos, que as coisas elas vão de vento em popa, né? Tem época que parece que tudo vai bem, que tudo, né, tá bom, tudo tá certo. Mas parece que tem época na nossa vida que as coisas não fluem. Você corre atrás, você levanta cedo, você vai para a peleja, você vem, você volta e parece que você rodou em círculo, as coisas não saíram do lugar e você fica pensando, não é, irmãos? E a gente que serve a Deus, eu entreguei a minha vida para Jesus no ano de 92 e de lá para cá eu venho andando com o Senhor. E eu já passei algumas sérias provações, meus irmãos, sérias provações. E eu vou contar um aqui rapidinho, só para os irmãos entenderem o que eu quero dizer aqui com relação à palavra. Teve uma vez, eu morava em uma casa razoavelmente boa em São Paulo, só que o terreno não era bom. O terreno onde a minha casa estava não era bom, apesar da casa ser boa. E eu tinha uma irmã, ela tinha uma casa que não era boa, a casa dela não era boa, mas o terreno e a localização era muito boa, né? E eu peguei e a ela eu fiz uma proposta, eu disse, olha, vamos trocar essa casa aqui? Quer trocar essa casa na minha, tal? Você vê quanto que vale a volta e eu lhe dou a volta. Irmãos, e quando eu fechei o negócio com ela, as portas se fecharam para mim.
Fechou a porta, simplesmente lacrou-se a porta. Eu fiquei sem emprego. Aí tinha um muro de arrimo assim do lado esquerdo da casa, né, muro de arrimo. E pouco antes de eu me mudar para casa, deu uma chuva muito grande e o rapaz cavou um buraco do lado de lá do muro e forçou a terra, molhou, ficou pesado, aquele muro de arrimo caiu em cima da casa que era da minha irmã e que eu tinha trocado com ela. Irmãos, e as minhas filhas, a mãe da Maitezinha e a Isabela, o Daniel nem existia nessa época. Era tudo pequenininha. E eu desempregado, as portas não abriam, as coisas não fluíam, não andava. Não andava, irmãos, por mais que eu queria. E nesses dias, irmãos, que eu estava vendo essa situação, muitas pessoas, eu orei por elas, juntamente com a igreja, e o Senhor curou câncer. Eu vi pessoas que veio trazidas em colchões para dentro da casa do Senhor. E o Senhor levantou e foi curada para a glória do nome de Jesus. Nesses dias, eu vi pessoas que não tinham o céu da boca e o Senhor restaurou. Crianças que não tinham o céu da boca, o Senhor restaurou. Pessoas cancerosas, pessoas com tumores, desenganados pela medicina. O Senhor veio e curou com a tua forte mão. Mas quando eu chegava na minha casa, não tinha nem como entrar dentro de casa por causa da lama. Minha casa não tinha esgoto, não tinha sanitário, não tinha nada. Tinha um vizinho à esquerda, meus irmãos. Eu sempre trabalhei com caminhão, até hoje tenho caminhão, de fato o meu está aí fora, que o meu carro está quebrado. O meu vizinho, eu tinha ganhado ele para Jesus há poucos dias. E ele, meus irmãos, foi trabalhar no Rodoanel em São Paulo, e estava um calor muito grande, igual esses do Goiás aqui. E ele pegou uma água que estava petrificada, congelada, então ele derramou a água sobre a cabeça dele e bebeu um pouco. Imediatamente ele deu um AVC e paralisou o lado direito. Então ele não falava, não se mexia. A mulher dele disse assim: ó, Gal, o nome dele era Edgar, chamava-se Edgar. Falou: ó, Gal, o pastor Márcio, ele sempre trabalhou com caminhão, e o caminhão dele trabalhava numa empresa. Ele disse: olha, por que você não deixa ele trabalhar no caminhão? Ele ganha um dinheirinho, ajuda ele que ele está precisando. A casa dele está numa situação precária, e estava mesmo, não tinha nada em casa, não tinha nem casa, na verdade. E ele não entendia, mas ele concordou, fez um joinha que tudo bem, deixa ele. Eu peguei o caminhão e fui trabalhar na empresa. Trabalhei segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não vi a hora de chegar no sábado para me receber a semana, para comprar leite para as crianças, para comprar comida, para comprar bebida. Não tinha nada, não tinha nem casa. Na sexta-feira, a esposa dele me procurou e disse: ó, pastor Márcio, tem um bico que o Gal faz com o caminhão e ele tira umas terras aí. E você não quer fazer? Dá um dinheirinho bom, a gente divide. Eu falei: nossa, irmão, é meu sonho, estou precisando de ganhar dinheiro. Não tinha nem recebido, irmão. Guardei o caminhão na sexta-feira. No sábado, quando eu vou pegar o caminhão para ir fazer o bico, o que aconteceu com o caminhão? Roubaram o caminhão. Você acredita nisso, irmãos? E as pessoas que trabalhavam na empresa, esse irmão Gal, ele era muito querido, irmãos. Ele era muito querido, um homem de muito bem, muito querido, novo convertido, que eu tinha o ganhado para Jesus. Mas na empresa trabalhavam os maus elementos, irmãos. As pessoas de um caráter não muito bom, duvidoso. Eles foram na minha casa, eu nem tinha recebido a semana de trabalho que eu estava precisando para comprar comida e leite para meus filhos, irmão. Nem tinha recebido. O rapaz foi na minha casa, que trabalhava na empresa, e disse: olha, ou você devolve o caminhão ou você morre. Você acredita nisso, irmãos? Dá um jeito, devolve o caminhão que você foi safado, e você sumiu o caminhão do rapaz e nós queremos o caminhão de volta. E agora, irmãos, e agora? Agora eu já não tinha nada em casa, não tinha como trabalhar, não tinha. E eu ficava todo dia, irmãos, eu saía de manhã, eu rodava o dia inteiro de a pé, atrás desse bendito desse caminhão, entrando em beco, viela, ia, voltava, rodava o dia inteiro, irmãos. Um desses dias, eu fui saindo. A minha esposa me chamou e falou: nego, ela tem mania de chamar o de nego, falou: nego, eu olhei para trás, ela pegou a lata de arroz e derramou assim, tinha só um pouquinho de arroz assim, falou: nego, ó. É o que nós tem dentro de casa. Ela está bem aqui, depois, irmãos, pergunte para ela. É o que nós tem dentro. Não dava meio copo americano, irmãos. Irmãos, eu fui chorando aquele dia. Eu andei o dia inteiro chorando por causa daquilo. Chegou em casa de tarde, meus pés tudo cheios de calo e tudo sem nada na minha casa. E eu sentei no sofá da minha casa assim, que tinha sobrado, que não estava acabado ainda. E eu abracei a minha esposa e disse: nega, as minhas filhas veio, viu que eu estava muito para baixo.
me abraçaram também, e eu comecei a chorar, porque eu não via uma solução, eu não via uma solução para a situação que eu estava atravessando, irmãos. Eu não via. Eu abracei a minha esposa, as minhas filhas me abraçaram, e eu sentado naquele sofá, eu disse: nega, só falta nós morrer, porque não tem mais espaço para acontecer mais nada, não tem espaço, não tem. E eu estava fazendo um propósito em uma igreja. No outro dia eu fui para o propósito, irmão. Eu estou falando isso sobre passar dificuldades. O que aconteceu aleluia, o marido da Noemi aqui, louvado seja Deus. Escute bem. Então eu fui para a igreja no outro dia. Quando eu sentei no banco, assim, eu ia pregar naquela noite, que eu estava com um propósito com Deus e com os irmãos. Chegou uma missionária, amiga minha na igreja. E a irmã Maria, que era uma irmã que estava dirigindo o trabalho na noite, era o culto delas, ela falou: irmão, pastor Márcio chegou, nós vamos recebê-lo, ele vai falar a palavra de Deus para nós. Mas aquela irmã era tão querida minha que eu quis ouvir uma saudação dela, sabe? Mas quando eu cheguei na igreja, ela já estava lá. Eu convidei ela para vir à frente para dar uma palavra, ela pegou o microfone e disse assim: ó, irmãos, quando eu cheguei aqui nessa igreja, e eu me ajoelhei naquele canto, eu estava orando naquele canto, o Espírito Santo disse para mim, isso ela dizendo: minha serva, vai entrar uma pessoa aqui nesse culto, nessa noite, um servo meu, ele vai entrar por aquelas portas. E por esses dias ele tem dito que para ele só resta a morte, que não tem mais espaço para acontecer nada. Eu tinha dito, acho que ontem, para a minha mulher. E ela falou: olha, pois diga para ele assim, que eu mudo a história, que eu inverto o quadro a partir de hoje, que hoje eu desço com vitória na vida dele. Nessa hora eu já estava chorando, porque eu sabia o que eu estava passando, irmão. Não tem coisa pior de que você ter uma criança pequena e não ter recurso para oferecer para ela. Eu não sei se aqui algum irmão já passou por isso, mas eu já passei na minha caminhada com o Senhor. Irmãos, deu uma semana, 15 dias depois, as coisas estavam tudo bem, porque Deus tinha descido na causa. Com 4 meses, 6 meses, eu fiz a casa de novo, comprei carro novo, e Deus deu uma soprada assim. Nós temos que esperar, aleluia, o tempo de Deus, a aprovação ela vem. Tem até um corinho lá em São Paulo que os irmãos cantam muito, que fala assim, ó: mas a luta vem e passa, não desanime não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. A luta vem e passa, não desanime não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. A luta vem e passa. E louvado seja Deus, o esposo da Noemi aqui, que me falhou o nome dele aqui, o Elimeleque, quando a fome visita Belém de Judá, ele não sabe esperar, aleluia, o tempo, não sabe esperar. Eu falei para a irmã essa semana, irmã, no livro de Eclesiastes fala que de Deus é o tempo e o momento, e o Elimeleque, ele não soube esperar o tempo, o momento de Deus talvez, e quando a fome visitou Belém de Judá, ele olha para a sua esposa e diz: olha, a fome aqui em Belém de Judá é grande, as coisas aqui são escassas, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui, vamos descer para os campos de Moabe, lá nos campos de Moabe, nós iremos peregrinar, vamos viver por lá, porque lá as coisas estão boas, estão bem, aleluia. A questão da decisão, aleluia, do Elimeleque era que ele precisava consultar a palavra do Senhor antes de querer fugir do estado de prova pelas suas próprias forças, antes de fugir do estado em que o Senhor tinha colocado ele, aleluia, tomou uma atitude talvez, aleluia, covarde, sem comunicar a Deus, e sai de Belém de Judá e desce para os campos de Moabe, e lá ele vai peregrinar com a sua mulher Noemi, lá ele vai peregrinar com seus meninos, aleluia, Malom e Quilion, aleluia, sem analisar o que ele estava fazendo. Por exemplo, os irmãos devem bem saber o que significa Belém de Judá. Os irmãos sabem, não sabem? Belém de Judá significa a casa do pão. Ele sai da casa do pão e vai para os campos de Moabe.
Os irmãos sabem o significado Elimeleque. Elimeleque quer dizer meu Deus é rei. O significado do nome de Elimeleque era para ele olhar para o Deus dele, que era o rei, que era o Deus de Israel, e cantar o corinho. Mas a luta vem e passa, não desanime não. E não querer pular do barco. Ele sai de Belém de Judá, esquece que o Deus dele, o Deus de Israel, é rei, é Senhor, é supremo, é poderoso, é glorioso, é alfa, é ômega, é princípio, é fim, é incandescente estrela da manhã, é tudo. Mas ele esquece disso, e por causa de uma situação de provação, ele decide agir talvez pela sua própria vontade, e sai da casa do pão e vai peregrinar lá, aleluia, nas terras, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, dos moabitas. Escute comigo, eu gostaria de pedir aos irmãos que colocassem, aleluia, por favor, Deuteronômio 23:3 na tela, por favor. Livro de Deuteronômio 23:3. Nós iremos ler aleluia, do 3 até o 6, olha lá, ó. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Verso 4. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho quando saíeis do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Próximo. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em benção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias para sempre. Está vendo aonde o Elimeleque ele foi se meter? Porque ele não soube lidar com o estado de provação. Irmãos, seja sincero, fazer uma pergunta, eu gostaria que você levantasse a mão e que você fosse sincero. Tem aqui em nosso meio alguém que nesses dias que nós estamos vivendo, você julga que os seus dias não estão bons, está sendo dia de provações? Tem alguém que fala, pastor Márcio, ó, eu estou na fila, meus dias não estão bons, tem sido dias de provação. Ninguém nessa igreja está aprovado, será que só eu? Tem alguns irmãos aí, tá vendo? Tem alguns irmãos, tá vendo, irmãos? Tem alguns irmãos aí. Agora eu gostaria de, aleluia, pedir a você que espiritualmente você olhasse para trás. Percebe o tanto de gente que está muito pior do que você. Percebe? Eu trabalho ali perto do CEPAG e toda hora chega gente lá, está muito pior do que você. No hospital do câncer tem muita gente lá que está nos seus últimos instantes. E muitos servos de Deus, servas de Deus. Tem muitas pessoas nos dias que nós estamos vendo, chamado hoje, que está igual eu. Tem muito marido que a esposa chamou e disse, meu bem, não tem mais pão em casa, não tem mais água em casa. Tem muitas pessoas hoje, muitos homens de Deus e mulheres de Deus que deixou de vir para o culto para ir visitar um ente querido que está no hospital, terrivelmente enfermo, terrivelmente doente, alguns em estado terminal, alguns que não têm possibilidade, probabilidade de voltar para casa, ou seja, para trás de você tem uma fila muito grande de pessoas que estão muito pior do que você, e era o quadro de Elimeleque nesse dia, porque a fome não tinha visitado só a casa dele, a fome não tinha visitado só o celeiro de Noemi, de Elimeleque, de Malom, de Quilion, não. A fome tinha, olha só, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. A fome estava assolando, a provação estava assolando, a dificuldade estava assolando, mas ele, em uma atitude precipitada, ele levanta e vai para, aleluia,
peregrinação no meio de um povo que o Senhor disse: olha, esse povo, os amalequitas, esse povo, aleluia, vocês não procuram eles, esse povo, vocês não tenham contato com eles, aleluia, os moabitas, vocês não tenham contato com eles, os amonitas, olha lá, não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias para sempre, porque os, aleluia, aleluia, porque louvado seja Deus, esse povo, os moabitas, eles alugaram Balaão para amaldiçoar os filhos de Israel. Esse povo, aleluia, eles, os moabitas e os amalequitas, não deram pão para vocês, não deram água para vocês. Então, Moisés, eu estou te ordenando: risca os risca os moabitas, risca, aleluia, os amonitas da congregação de Israel. Não deixa a primeira geração entrar, não deixa a segunda, não deixa a terceira, não deixa a quarta, não deixa a quinta, não deixa a sexta, não deixa a sétima, não deixa a oitava, não deixa a nona, nem até a 10ª geração. Eu não quero esse povo no meio dos filhos de Israel, porque são um povo, aleluia, que contamina a minha herança, são um povo que não tem o coração voltado para mim. Quem era este povo? Os moabitas. Quem era esse povo? Eles eram os descendentes das filhas de Ló, que elas tiveram com seu próprio pai. E o Elimeleque, sem analisar a situação, não sabe o que é, pastor, acho que eu vou parar um pouco, eu vou, aleluia, procurar outros caminhos, eu vou procurar outras, aleluia, opções, porque a luta tem se intensificado, o negócio tem apertado. Então, aleluia, eu vou caçar em outros, navegar em outros oceanos. Sabe o que rendeu, aleluia, a Elimeleque, a atitude dele, irmãos? Sabe o que rendeu ao Elimeleque a atitude precipitada dele? Olha só o que rendeu. E era o nome deste homem Elimeleque, o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Malom, Quilion, Efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Primeira coisa que aconteceu na casa da Noemi: o Elimeleque morreu. Segunda coisa que, aleluia, aconteceu na casa de Noemi: Malom, Quilion arrumaram mulheres moabitas, com elas casaram-se, mas eles ficaram, após o falecimento do seu pai Elimeleque, por volta de 10 anos peregrinando naquelas terras, mas eles não tiveram filhos, nem Malom teve filho, nem Quilion teve filho. Mas o curioso, irmão, é que você sabe qual o significado do nome Malom? O significado do nome dele quer dizer doença. Olha só que coisa interessante. Ele não teve herança, não teve descendência, porque o significado do nome dele, aleluia, era doença. O significado do nome Quilion, aquele que falha. Você vê, irmãos, por que os nomes na palavra de Deus antigamente eram escolhidos debaixo de uma orientação? Por exemplo, o nome do Moisés foi porque ele foi tirado das águas. O do Samuel, e assim vai, tem uma história por trás dos nomes. E os meninos, aleluia, casam-se, não tem descendência, os nomes dele não ajudavam. O Malom era uma doença, o Quilion era aquele que, aleluia, que falhava, que não prosperava, aleluia, tinha a ver com o nome dele. E, aleluia, por algum motivo eles não têm descendência, apesar de terem casado, terem contraído matrimônio, terem tido mulheres. Malom morre, Quilion morre, as coisas apertam. Noemi, ela olha para todos os lados e não vê outra opção sem ser voltar para Belém de Judá. Sabe o que o Espírito Santo quer te dizer aqui nessa noite? Que você pode até teimar com Deus, você pode até se rebelar contra Deus e seguir o seu instinto, e seguir a tua vontade,
e seguir o desejo do teu coração. Talvez hoje você entrou por estas portas com a visão de Samuel, achando que é boa visão, mas não é. Essa visão que você está tendo não é visão profética, não tem Deus nessa visão. Samuel, quando entrou na casa de Jessé, ele viu Eliabe, ele viu os meninos formosos, bonitos, ele já ia derramando azeite, e o Senhor diz: não, Samuel, peraí, essa visão não é minha, esses meninos não têm escolhido, não são eles. E às vezes hoje, aleluia, você está olhando as gramas do mundo e está achando verdinha e está querendo pastar lá. Talvez hoje, aleluia, por causa que está faltando pão em Belém de Judá, talvez hoje, porque louvar-se a Deus, a banda não está tocando de acordo que você gostaria de ouvir na sua vida, você está querendo abandonar Belém de Judá, está querendo abandonar a promessa, está querendo abandonar a proposta, está querendo abandonar aquele que foi fiel com você até o dia chamado hoje, e você está querendo juntar os paninhos e dar uma peregrinada, aleluia, lá na terra dos Moabitas. Mas o Senhor manda, pelo peso da palavra dele, eu te dizer: pode ir, vai, porque você tem livre-arbítrio. Mas quando, aleluia, for a hora de voltar, não reclame das percas. Quando for a hora de voltar para Belém de Judá, aleluia, você não vai chegar como Noemi, você vai chegar como Mara. As mulheres conheciam Noemi, e quando viu Noemi chegando com Ruth em Belém de Judá, tentaram abraçar, tentaram se alegrar. Noemi disse: não, não me chame de Noemi, porque quando eu saí daqui de Belém de Judá, eu estava cheia, eu estava regalada, esplêndida, eu estava por cima, mas a mão do Senhor descarregou sobre mim, a mão do Senhor me afligiu, a mão do Senhor não poupou minha casa, não poupou meu marido, não poupou meus filhos. Eu saí cheia, vazia, desfilhada, viúva. Eu estou voltando, me chame de Mara, porque eu não tenho motivos mais de ser Noemi. E você sabe como é que era o nome de Noemi? Aleluia, louvado seja Deus. Noemi chamava-se Suavidade, graciosa. Ela desceu, era uma mulher, aleluia, suave, cheia de graça. Mas ela não esperou o vento passar em Belém de Judá, não esperou Deus enviar pão de novo, tomou atitude precipitada, foi arrogante com o tempo e com o momento de Deus. Agora ela volta, as pessoas querem abraçar e dizer: Noemi, que bom que você voltou. Mas quando olha do lado dela, não está mais Malom, quando olha do lado dela, não está mais Quilion, quando olha do lado dela, não está mais Elimeleque. Aleluia, sente a falta, e ela fala: olha, eu saí daqui cheia, vazia, amarga, eu estou voltando, chame eu de Mara. E aí? E aí? Espere o vento passar, querida irmã. Espere essa situação difícil passar. O Senhor tem tudo sob controle. O Senhor vê tudo, conhece tudo. A questão é que Deus, Ele trabalha de acordo com o relógio dele. O Eclesiastes 3 fala assim, que para todo o propósito debaixo do céu tem um tempo. E talvez não é o tempo de Deus mandar pão na tua vida ainda. E talvez não é o tempo de Deus mandar suprimento, de Deus mandar a tua vitória, de Deus mandar aquilo que você precisa. Mas isso não quer dizer que Ele não vai mandar. Isso não quer dizer que Ele se esqueceu de você, não. Espera, para depois você não falar lá na porta: chame eu de Noemi, não, chame eu de Mara, porque eu fui lá em Moabe e voltei só o cavaco por ser rebelde, por não esperar, por não aguardar. Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.